Olá, telespectador! Esse aqui é o meu videocast que eu resolvi criar para fazer algumas coisas. Enquanto eu faço essas coisas, eu bato um papo com você que tá me assistindo sobre algum assunto que tá acontecendo na minha vida ou sobre os meus pensamentos, enfim, né? O primeiro episódio já rolou, já teve mais uma introdução, então se você estiver um pouco perdido, você assiste lá. Inclusive, fiquei pensando se eu gravava ou não enquanto faço qualquer coisa cast. Vou tomar meu ferro. Uma coisa importante, eu fui na médica e eu achei que eu tinha depressão, achei que eu tava com várias coisas, mas na verdade era falta de ferro e vitamina B12 e vitamina D. E agora eu tô sendo suplementada com tudo, tá sendo ótimo. Bom, gente, eu acabei de fazer 28 anos. Por que que eu falo que eu acabei de fazer? Porque simplesmente o meu aniversário acabou tem alguns minutos, né? Então, já são meia-noite alguma coisa e o meu aniversário já virou. E como é que eu me sinto agora, né, com 28 anos? Bem perto de 30. E falando talvez o que eu aprendi nesses 28 anos, que eu possa recomendar pra galera, esse tipo de coisa. Mas aí, gente, eu percebi, sei lá, ao longo do pensamento, que talvez esse não fosse o foco. Uma coisa mais genérica, talvez, e nada contra quem faz o genérico, tá? Mas talvez eu devesse gravar outra coisa, fazer outra coisa. E eu fiquei, o que será que eu tenho que gravar? E aí, o que acontece? A conferência da minha igreja de jovens, ela acontecia em novembro. E agora ela acontece em abril, exatamente na data do meu aniversário. A princípio, eu fiquei meio chateada com isso, porque eu falei assim, nossa, toda vez agora que eu quiser fazer aniversário, vai rolar a conferência e eu vou ficar, tipo assim, né? Ninguém vai querer fazer nada, ninguém vai lembrar do meu aniversário, porque vai estar todo mundo ocupado servindo na conferência, inclusive eu. Isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça durante um tempo, assim, porque eu realmente fiquei pensando, cara, como é que vai ser isso? Só que eu vivi um dia completamente maluco. E eu vou contar pra vocês por que esse dia maluco aconteceu e o que eu acho que influenciou isso, né? Primeiramente, Deus. Assim, só pra vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa obcecada com aniversário e eu sempre me programo pra fazer uma coisa super legal. Meu aniversário é a data mais importante do ano pra mim, nada barra meu aniversário. Só que agora, gente, eu tô indo pro momento da minha vida que eu vou me casar. Eu tô muito sem tempo pra organizar aniversário. Tinha conferência no dia do meu aniversário, então eu fiquei tipo assim, cara, eu não vou ter tempo pra organizar nada. Pela primeira vez na minha vida, me conformei em não fazer nada. Eu, pela primeira vez na minha vida... Ai, esqueci de passar o tônico. Eu tenho um problema muito sério, que se eu não coloco as coisas na minha frente, eu esqueço. Era pra eu ter passado esse tônico aqui, que é muito bom. Olha aí a mágica do foco. Pela primeira vez na minha vida, eu percebi que eu deveria deixar rolar o meu aniversário e não planejar nada. E isso é uma coisa muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito controladora nesse quesito da minha própria vida, né? Das coisas que são pra mim. Eu sempre quero organizar a minha vida, o meu dia, a minha semana. E quando eu não posso, por algum motivo, isso acaba comigo. Mas aí eu senti muito da parte do Senhor que eu deveria só abrir mão do meu aniversário. E assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto... Vocês viram isso? Gosto de receber presente de aniversário, eu gosto de receber mensagem de aniversário, eu adoro ser paparicada no meu aniversário, eu adoro que as pessoas saibam que é meu aniversário, eu gosto de comemorar, eu realmente me sinto muito feliz, eu acho que é feriado nacional, assim, na minha cabeça, sabe? Sempre foi dessa forma. E aí, pela primeira vez na vida, eu... fiquei mais na minha. Porque as minhas melhores amigas, elas vieram me perguntar, tipo assim, amiga, você não vai... Elas me perguntaram mais uma vez, tipo assim, amiga, você não vai fazer nada no seu aniversário? Porque elas me conhecem, né? Eu não vou dizer pra vocês assim, eu senti do Senhor. Não, gente, foi um pensamento muito natural. Pareceu que ele sempre esteve ali na minha cabeça. Mas eu realmente acredito que ele veio de Deus. Mas pareceu que ele sempre esteve ali na minha cabeça, assim. Esse ano não é ano pra você comemorar o seu aniversário do jeito que você sempre comemora. E uma coisa que é muito louca disso é que é meu último aniversário solteira. Em julho eu me caso e este aniversário agora, de 2024, é o último aniversário que eu vou ter sendo uma mulher com estado civil de solteira. Depois eu vou ser uma mulher casada e meu aniversário vai ser muito diferente. Eu vou estar em outra casa, com meu marido. Percebia que as pessoas mais velhas, casadas e tal, não gostavam tanto. Então eu ficava tipo assim, gente, eu não quero ser uma dessas pessoas. E eu, por um segundo,
no meio dessa bagunça toda, essa grande mudança de pensamento, fiquei me indagando se não tava virando essa pessoa que não gostava mais de aniversário. Foi ok pra mim, porque eu acho que o Senhor já tava tratando no meu coração algumas coisas. Bom, eu acordei e aí eu tomei café da manhã com... Meu ácido glicólico acabou, gente. Dá pra acreditar? Vou usar até a última gota. Eu fui tomar café da manhã com o Thiago. Foi super legal. E aí depois a gente terminou de ver o filme do King Kong. Tipo, de manhã. Nada a ver, né? Ele foi pra casa. E eu fiquei sozinha em casa. Aí eu me arrumei rapidinho pra ir pra igreja. E ele tinha que ajudar os adolescentes com a passagem de som. Porque era dia dos adolescentes ministrarem, né? Tocarem, né? No culto. E ele lidera os adolescentes, né? Então ele foi fazer isso e eu fiquei lá sentada, gente. E aí, no primeiro momento, eu pensei assim, nossa, que droga, né? Tô aqui no meu aniversário, sentada, o culto não começou ainda, vou ficar mó tempão aqui sentada e sem fazer nada. Só que rapidamente, né, passou o tempo, aí chegaram algumas pessoas, tinha vários lugares vazios perto de mim e sentou um grupo de pessoas. X, assim, que eu não conhecia. Nesse grupo de pessoas, a menina que sentou do meu lado, especificamente, era uma menina que não falava nosso idioma, português. E lembrando, eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, só falava inglês. Rolou uma coisa muito engraçada, né? Eu comecei a sentir muito no meu coração que eu deveria orar por ela. Isso pra mim foi uma grande crise, porque eu tenho muito medo de ser uma daquelas pessoas que vê alguém diferente, ou uma pessoa... enfim, que não costuma estar ali e fala assim, ai, senti muito no meu coração que eu devo orar por ela. Isso às vezes é uma crise pra mim quando eu tenho que orar por alguém, porque eu fico assim, será que realmente é Deus que quer que eu ore por essa pessoa? Ou eu, sei lá, por algum motivo cismei com a pessoa e acho que eu tenho que orar por ela? Tipo assim, quem disse que eu tenho que orar por ela, sabe? Eu tenho muito medo de ser uma pessoa inconveniente nesse sentido. Mas aí, gente, foi muito diferente, porque o culto ia acontecendo, o louvor ia rolando, e eu ficava tipo assim, cara, eu preciso orar por essa garota. E eu já tinha me ligado que ela não falava português. Eu já tinha percebido que ela falava inglês, e eu fiquei assim, gente, eu vou falar inglês com ela, meu inglês enferrujadíssimo. Não sei se vai ser uma boa. Chegou no momento final do louvor, a última música, não tô brincando. Tava na última música, a pessoa que ia fazer oração já pra começar o momento da palavra, né? Ela já tinha subido pra orar. E eu falei assim, beleza, eu já estou há 40 minutos aqui com Deus me falando que eu devo orar por ela. E eu sinto que esse sentimento não vai me deixar, então eu preciso orar por ela. E aí, quando eu olhei para o lado, ela tava abaixada assim, né, orando. E aí eu parei do lado dela e a gente teve um diálogo em inglês, mas eu não vou falar inglês aqui, né, eu vou falar português mesmo. Aí eu falei assim, cara, tudo bem? Então, eu tô sentindo muito que eu devo orar por você. Você fala português? E ela falou, não, eu só falo inglês. Aí eu falei, ok. Aí eu falei assim, então, olha só, meu inglês não é muito bom, mas eu senti do Senhor de ministrar na sua vida. E aí eu comecei a falar, né? Obviamente não vou contar aqui o que eu falei pra ela, mas teve esse momento e foi um momento de muita entrega. E eu preciso que vocês guardem isso. Foi um momento onde eu entreguei muito. E quando eu terminei de orar por ela, a gente se abraçou e teve um momento ali especial. Quando começou a palavra, né, ela botou o fonezinho, porque lá na nossa igreja tem um fone. Quando vem uma pessoa de outro país, ela bota o fone. E ela consegue ouvir a palavra que está sendo ministrada nos ouvidos dela, no idioma dela, né? Eu fiquei sentada pensando sobre aquele momento, né? Um pouco antes da palavra começar. Eu senti um peso tão grande saindo de cima de mim, porque parecia quando eu entrei na igreja que eu tava carregando uma coisa que não era minha. E quando eu orei por ela, essa coisa não tava mais em mim, essa coisa tinha me deixado como se realmente eu estivesse carregando uma sacola. E não era uma coisa ruim, tá, gente? Não era um peso ruim, mas era um peso pesado. Era como se eu estivesse carregando pra cima e pra baixo um presente, vamos colocar assim, que não era meu, embora fosse meu aniversário. Então eu fiquei assim, caraca, que coisa bizarra, parecia que eu tava segurando... Sabe quando você tá segurando uma sacola pesada? Não necessariamente ela é uma coisa ruim, às vezes é uma coisa que você quer muito dentro, uma coisa legal, tipo assim, acredito que se você colocar um videogame dentro de uma sacola, vai ficar bem pesado, né, pra você ficar o tempo todo carregando ele por aí. E aí... vai chegar uma hora que você vai encontrar alguém, vai entregar o videogame pra pessoa, e o videogame realmente era o que a pessoa tava precisando, era o que ela queria, e aí a pessoa vai ficar super feliz e você vai ficar sem peso. Mais ou menos essa analogia pra vocês entenderem. A palavra foi, tipo assim, absurda. Esqueci de contar. Um pouco antes da palavra, uma discípula minha, que ia ministrar esse dia, veio conversar comigo. Pra quem não sabe, quando eu falo que a pessoa é minha discípula, é
Porque na igreja tem uma coisa chamada discípulo, né? Discipulado. Tipo os discípulos de Jesus. Então você escolhe alguém para te discipular, para te ajudar com questões da sua vida espiritual, principalmente questões assim, ministeriais, enfim, né? Coisas da vida, né? Uma pessoa com quem você pode se abrir. É muito parecido com terapia, só que não substitui a terapia, tá? É importante colocar esse ponto aqui. É só uma coisa mais voltada pro espiritual e, enfim, a gente tem regras de sigilo, tudo mais. A minha discípula veio conversar comigo e aí eu fiquei tipo, cara, ok, né? E ela ficou assim, ai, mas eu não vou ficar conversando sobre discipulado com você, sobre a minha vida no dia do seu aniversário. Eu falei assim, o quê? Você senta aqui agora e você me conta tudo. E a gente teve um discipulado. Teve isso antes de eu falar com a menina de outro país. E ao que parece foi muito importante pra ela. E foi uma conversa muito boa, né? Foi muito gratificante. Eu acho que o discipulado, ele é sempre uma via de mão dupla. Por mais que eu discipule ela, ela me ensina muito. Existe uma troca. Na palavra, o pastor falou muito sobre uma passagem que eu amo, que é a passagem da última ceia. A passagem que Jesus está se preparando para ser crucificado. E aí ele faz uma última ceia com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos e Pedro, que é o meu apóstolo favorito, deixando muito claro isso, tá? O apóstolo Pedro, para mim, ele é o maioral. Não existe ninguém como ele, tá? Ah, porque Pedro... Eu amo Pedro. Eu acho Pedro ótimo. Ele falou, né, daquela passagem que Pedro fala assim, Senhor, eu não posso deixar que você lave os meus pés. E aí Jesus fala pra ele assim, se você não deixar eu lavar os seus pés, significa que você não vai ter parte comigo. Pra você participar do que eu tô fazendo, você tem que deixar eu lavar os seus pés. E o pastor trouxe um ponto de vista muito interessante. Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele também, porque lavar os pés naquela época era uma coisa muito humilhante, né? Era uma posição de escravos, porque as pessoas vinham no meio da terra, ficava com o pé imundo, tava aquela sandalinha da época de Jesus, escravos que trabalhavam na casa que estavam ali, eles que lavavam os pés das pessoas, e Jesus fez isso. E na verdade Jesus fez para deixar um exemplo para os discípulos, lavem os pés das pessoas, amem as pessoas, sirvam as pessoas como eu estou servindo, como um escravo, como alguém que ama muito, como alguém que deve servidão, porque essa é a vida do cristão, né? Pedro, vendo Jesus, o grande mestre dele, fazendo isso, ele claramente pensou, eu vou ter que fazer isso pelas pessoas. E aí, num primeiro momento, ele pode ter recuado um pouco. Eu achei muito interessante isso que o pastor falou. Mas aí ele estava falando muito, a palavra inteira, sobre serviço, sobre a necessidade de você servir e entender que é melhor dar do que receber. E eu acho que esse foi o meu maior ensinamento, dia do meu aniversário, porque eu passei um aniversário pela primeira vez na minha vida que não foi centrado em mim. Eu não organizei nada pra mim. Eu não me preocupei em fazer nada pra mim. E eu lembro claramente de eu ter falado pra Deus assim, Deus, eu estou na sua dependência. Porque, olha só, um dia antes do meu aniversário eu tava muito doente, com dor de garganta. Eu odeio ficar doente. Eu fiquei doente do nada, eu não conseguia nem falar. Até respirar doía, porque a garganta tava muito inflamada. E eu fiquei assim, não acredito que eu vou passar meu aniversário doente. Aconteceu que no dia do meu aniversário eu acordei magicamente bem. O que não parecia que ia acontecer, porque eu tava muito mal no dia anterior. Eu lembro de na noite anterior do meu aniversário eu ter falado assim, Deus, eu estou literalmente na sua dependência, eu tô doente, eu não organizei nada, amanhã é conferência, eu vou sair de casa super cedo, eu vou ficar o dia inteiro na rua, o Thiago vai ficar resolvendo coisa, não é o meu dia de trabalhar na conferência, porque o meu dia é no sábado, e é isso. É como vou passar meu aniversário. Eu falei assim, é isso, Senhor, eu não pretendo fazer nenhum plano. Para mim é isso. Deus me surpreendeu muito me ensinando pela palavra e pelas situações que aconteceram ao meu redor que é melhor dar do que receber. E qual é o ponto disso, gente? Muitas vezes na minha vida eu não entendia que estar nessa posição de servir as pessoas em amor era melhor do que ser servida. O que você quer no seu aniversário? Eu gosto de ser servida, eu gosto de ganhar presente, gosto de ganhar palavra de afeto, eu gosto que todo mundo me mime, como eu falei no início daqui, né? Mas, pela primeira vez na minha vida, eu passei um longo tempo no dia do meu aniversário fazendo coisas por pessoas. Principalmente por essa menina que não falava o nosso idioma, eu fiquei muito impactada, eu fiquei assim, cara, essa menina veio de um lugar X, eu não conheço ela, ela tá aqui. Hoje é meu aniversário e o Senhor quer que eu fale com ela. E
foi muito engraçado, porque no final do culto, ela escutou uma ou duas pessoas vindo me dar parabéns, e aí ela falou, tipo assim, hoje é seu aniversário? Eu falei, é. Aí ela, ah tá, porque eu tô ouvindo as pessoas te dando parabéns. E aí eu falei, é meu aniversário. Aí ela ficou tipo assim, ah, que legal. O que eu tirei de lição nas primeiras horas dos meus 28 anos, né? No meu aniversário, meu último aniversário como solteira, minhas primeiras horas com 28 anos, o que eu aprendi nisso tudo? Eu aprendi que a nossa vida, ela realmente, quando você conhece Jesus, né? Ela precisa ser voltada para servir as pessoas. Servir em amor mesmo. Esse pastor que pregou hoje lá na nossa igreja, o Délio Lara, eu nunca tinha escutado ele, né? Ele já teve alguns eventos, mas nunca calhava de ser num dia que eu tava. Ele falou coisas muito interessantes, né? Você não tem propriedade para liderar, comandar, reger aquilo que você não ama. Então, qualquer cargo na nossa vida que a gente quer ter uma posição de liderança, uma posição de responsabilidade, a gente precisa amar aquilo. Ai, Amanda, mas eu vou amar o meu trabalho? Amar as pessoas, pelo menos, do seu trabalho, sabe? Mesmo que elas sejam difíceis de lidar, ou mesmo que as pessoas com quem você tem que lidar em algum posicionamento sejam complicadas, a gente precisa ter esse lugar de servidão, de um coração que tem uma verdadeira vontade, sabe? De entregar ali algo. Fiquei pensando muito nisso, gente. E foi tão engraçado, porque esse aniversário especificamente, se ele tivesse acontecido em qualquer outro ano, talvez eu tivesse ficado muito chateada. Porque foi um aniversário que, como eu não postei nada, ele passou meio batido, assim, aos olhos das pessoas. Mas no meu coração foi um dos aniversários mais especiais que eu já vivi. Porque eu, pela primeira vez, entendi que existe algo que Deus quer fazer através de mim, e eu estendo para você também, através de você também, que Ele vai fazer independente da circunstância, sabe? Quando a gente para de se olhar como centro de tudo e começa a enxergar o Senhor como centro das coisas, a gente dá espaço para o Senhor fazer o que Ele precisa fazer. Ou até mesmo, eu não falo nem de me colocar no centro, eu nem acho que é me colocando no centro, mas quando eu liberei o controle das coisas, dos meus planos, porque imagina, poderia ter feito planos. Gente, olha só, o Thiago vai estar lá na igreja ocupado, eu posso sair com as minhas amigas, sabe? Poderia ter feito planos, mas não quis fazer planos, quis viver o dia como ele deveria ser vivido, e foi a coisa mais fantástica que poderia acontecer. Talvez isso tenha mudado para sempre toda a minha cadeia de aniversários. Agora eu acho que eu só quero passar meus aniversários não planejando nada para ver o que Deus vai fazer, porque esse ano foi tão legal. E eu pude abençoar pessoas, eu pude, enfim, fazer coisas por pessoas que eu fico pensando, por que eu vou ficar planejando aniversário se eu posso só viver o que Deus tem para mim no dia? Então, acho que acabei de mudar todo o meu conceito de 27 anos de uma vida inteira organizando aniversário. Tudo bem, quando eu era criança era minha mãe, né? Mas desde que eu me dou por gente, assim, que eu me entendo por gente, eu gosto de organizar aniversário com a minha mãe. Pela primeira vez, não. Eu entendi que talvez seja muito mais divertido ver o que Deus vai fazer no dia. Uma coisa também que eu esqueci de falar. Todo aniversário meu, eu peço presentes pra Deus. E aí eu falo assim, Deus, eu quero que você me surpreenda. Todo aniversário eu falo isso pra Deus. E esse ano eu não orei nada. Passou pela minha cabeça orar isso, né? Falar assim, Deus, eu quero que você me surpreenda. Mas aí eu fiquei tipo, eu não vou falar isso pra Deus esse ano. Eu vou... Não, ele faz se ele quiser. Eu não vou pedir nada pro Senhor. E pela primeira vez na vida o Senhor me surpreendeu de verdade. Nunca imaginei que eu ia passar o aniversário meu entregando coisas pra pessoas espiritualmente falando, sabe? Tinha muito tempo que isso não acontecia, gente. Tô sendo bem honesta aqui. Que assim, pra pessoas desconhecidas, né? Principalmente. Porque já tinha um tempo, assim, que eu não tava tão... Tem épocas da nossa vida que a gente não tá tanto de entregar. Esse processo do casamento fez eu ficar muito mergulhada dentro de mim mesma, da minha própria cabeça, dos meus próprios problemas, que eu não tava muito orando pelas pessoas. Antes e durante o culto eu tava muito com isso na cabeça, tipo assim, ai, tem que orar pelas pessoas. Inclusive, antes de orar pela menina lá, que eu não conhecia, que não falava meu idioma, ela tava sentada do meu lado, abaixada, orando. E eu comecei a orar por ela. E aí eu lembro nitidamente do Espírito Santo falando assim pra mim, você tá do lado dela, abaixa aí e ora por ela. E eu assim, se ela só fala inglês, meu inglês,
for ficar falando inglês, a coitada não vai entender nada. Teve uma hora que eu fui falar com ela de Moisés e eu não sabia falar Moisés em inglês, porque me esqueci, gente, me veio um branco terrível. E eu fiquei assim, será que essa oração é de Deus? Porque acho que quando é do Senhor, o Senhor nos dá a fluência, né? Eu tenho o básico, né? O Senhor me dá o pacote avançado. Não rolou, mas era do Senhor mesmo. Ele acho que ele só queria que eu me humilhasse um pouquinho. E aí eu fiquei tipo assim, Moisés, open the ocean. Porque Moisés, Moisés. Ela falou lá o nome certo de Moisés em inglês, que eu já esqueci também. Mas aí foi incrível. Sabe o que é pior? Dentro da minha casa, eu falo inglês tão bem, eu falando sozinha com Deus em inglês. E na hora do vamos ver, foi aquela coisa, tava nervosa. Eu pra ela assim, desculpa, eu estou esquecendo as palavras, mas peraí. E ficava tentando achar sinônimos das palavras. Foi bem desse jeito. Mas durante esse tempo todo eu tava orando e o Senhor tava ministrando no meu coração assim, você precisa voltar a orar pelas pessoas. E eu assim, é verdade, tem muito tempo que eu não oro pelas pessoas. Fica a dica, gente. É a oração que Deus mais gosta de ouvir, e a gente lê isso na Bíblia várias vezes, né? Vários momentos do Antigo e do Novo Testamento o Senhor fala isso. Eu me alegro quando vocês oram uns pelos outros. Inclusive, a última oração de Jesus, vai procurar na Bíblia. A última oração de Jesus, ele estava no Getsemane. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Gostaram da minha cantoria? Jesus estava no Getsemane. Quer saber? Eu vou pegar minha Bíblia para ler para vocês. Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, você sempre sabe que é João. É porque Pedro não escreveu o evangelho. Se ele tivesse escrito, seria Pedro, mas tudo bem. João 17, tá? A oração de Jesus a favor de seus seguidores. E aí, Jesus, ele começa a orar para Deus. É a última oração dele antes de morrer, antes de ser levado para a cruz. Jesus, ele tá orando por nós, né? Então ele fala assim, oro não apenas por eles, mas também por todos que crerão em mim. Cara, Jesus estava orando pela gente. Olha isso. Por causa deles, o testemunho deles a meu respeito. O alvo deles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, Pai, és em mim e eu em ti, para que possa ser um só coração e uma única mente conosco. Então o mundo poderá crer que de fato me enviastes. A mesma glória que me destes eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Sério. Tem mais uma coisa. Essa oração de Jesus, ela é absurda, sério, vocês precisam ler isso. Então, João 17 está mostrando pra... É muito engraçado, né, que eu comecei um vídeo fazendo skincare e agora eu estou aqui com uma Bíblia aberta pregando para você. Olha só, João 17 está mostrando pra gente o que agrada o Senhor. Então, Jesus estava orando pelas pessoas da época e pelas pessoas que ainda viriam. Então, eu e você que estamos aqui agora nesse vídeo, você está me assistindo e eu tô falando. Jesus estava orando por nós. Ele deixou o exemplo. A gente tem que orar pelas pessoas. Aquelas que já estão aqui e as que ainda vão vir. Como assim, Amanda, pessoas que ainda vão vir? Você, se você sonha em ter uma família, você começa a orar pelos teus filhos, pelos filhos da tua amiga que quer casar, quer ter filho um dia. Ora, bota a mão na barriga dela assim de supetão. Fala assim, minha filha, eu vou orar aqui pelos teus filhos, pelo teu legado. Entendeu? Faz assim. Vou orar por você, entendeu? Tem que fazer isso, gente, porque é o testemunho que o Senhor deixou pra nós. Essa oração é linda. É uma oração que Jesus fala, tipo assim, que eles sejam unidos uns com os outros para que o mundo creia que você me enviou. Então, Jesus está dizendo assim, se a gente for unido, se a gente orar uns pelos outros e a gente for unido, e cara, a oração, ela une a gente, sabia? Porque quando você ora por alguém, experimenta orar por uma pessoa que você não vai muito com a cara durante uma semana, 7 dias. 7 dias você ora por essa pessoa. No 7º dia você vai estar gostando da pessoa, você vai estar com uma empatia por ela. Eu tô falando pra você, escuta o que eu tô te dizendo. Teve gente que eu tinha ranço e eu falei assim, quer saber, eu vou orar por essa pessoa que meu ranço vai embora. Minha filha, a pessoa às vezes até me fez um mal e eu já tinha superado. E Jesus tá falando aqui que eles sejam um para que o mundo creia que você, Pai, me enviou. Então, as pessoas vão acreditar em Jesus a partir do nosso testemunho de unidade. É por isso, gente, que a gente vê, né, que as igrejas estão tudo brigando entre si, que o povo briga, fala que isso e aquilo, né? Péssimo. Você que é crente, por favor, para de ficar criando treta na internet com os outros crentes, porque você está indo contra a oração, a última oração de Jesus, a oração mais importante que temos registrada na Bíblia. Você está indo contra, então saiba disso. É isso, gente. Eu acho que o Enquanto Eu Faço Qualquer Coisa cast de hoje acabou aqui. E eu espero ter edificado a vida de vocês com os meus 28 anos de vida. Não me mande parabéns, porque
O meu aniversário já passou há muito tempo, tá? Meu aniversário é em abril, e esse episódio deve estar indo ao mar. Ah! Esse episódio deve estar indo ao ar na segunda semana de maio, talvez? Não sei. Não precisa mandar parabéns, já passou. Eu só espero que edifique sua vida, que você seja completamente abençoado pelo Senhor. Não se esquece de me seguir. Eu vou colocar minhas redes sociais aqui embaixo, se você estiver me vendo pelo YouTube. E se você estiver só me ouvindo no Spotify, porque sim, estamos no Spotify também. Eu vou deixar... Vai estar aí na descrição do vídeo, sei lá. Todos os produtos usados por mim, os cupons de desconto, estarão na descrição do YouTube. Se você está me escutando no Spotify, que é um cupom de desconto da Salve, da Dermage, da Princípia, você vai no meu canal no YouTube, procura esse vídeo, enquanto eu faço qualquer coisa cast, e olha a descrição do vídeo, a legenda, a descrição, né, a caixa, e você vai achar tudo. Agora eu vou desligar, que eu tenho que dormir, que eu tenho que estar às 7 horas da manhã na igreja. Olha só que maravilha ser mulher de músico, né? Um beijo, gente.